Fala, meus amigos, tudo bem? É um prazer estarmos aqui em mais um vídeo no nosso canal no YouTube, tratando de um tema muito interessante que é a defesa na execução fiscal. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar das questões relacionadas à defesa na execução fiscal, principalmente alguns aspectos relevantes sobre a exceção de pré-executividade, os embargos de execução fiscal e as ações anti-exacionais, mais especificamente sobre a ação anulatória. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Érico Teixeira, juiz federal aqui no Rio de Janeiro, professor de Direito Tributário, Processo Tributário, e você pode me encontrar nas redes sociais nesse endereço que está aqui do lado, @EricoTeixeira_prof, @EricoTeixeira_prof. Então, qualquer dúvida, crítica, comentário ou sugestão, deixe o seu comentário, deixe a sua observação aqui embaixo, para que a gente possa construir um canal cada vez melhor para vocês. Então, vamos começar essa aula de hoje tratando das principais defesas na execução fiscal. Quais seriam, então, as principais defesas das quais pode se valer o contribuinte quando nós falamos de uma execução fiscal? Eu gostaria de começar esse vídeo tratando da exceção de pré-executividade. Como eu disse, eu vou falar para vocês um pouco sobre a exceção de pré-executividade, um pouco sobre os embargos de execução e um pouco sobre as ações anti-exacionais, mais especificamente sobre a ação anulatória. Então, vamos começar com a seguinte indagação que eu coloquei aqui do lado. Responda para mim, por favor. Quando é cabível uma exceção de pré-executividade numa execução fiscal? Imagine que você é advogado, tem lá um determinado cliente que recebeu uma citação numa execução fiscal e ele não pretende garantir o juízo ou não tem bens para garantir o juízo e você quer fazer uma defesa por meio de petição nos próprios autos da execução fiscal, sem necessidade de garantir o juízo ou sem a formalidade de ajuizar uma ação própria. Qual seria o meio adequado para tanto? Seria cabível aqui a exceção de pré-executividade na execução fiscal? Vejam que quando nós falamos de execução fiscal e de exceção de pré-executividade, existe um histórico aqui que foi a construção desse instrumento por meio de uma petição, a criação de uma defesa feita por meio de uma mera petição dirigida ao juízo da execução, sem a necessidade de que haja a chamada garantia do juízo. E aqui a gente precisa lembrar que nos embargos de execução, no CPC anterior, no regime anterior do CPC de 73 e também no regime da Lei 6.830, que é a lei de execução fiscal, a defesa ela deve ser feita nos autos da própria execução fiscal, nos termos da lei que trata das execuções fiscais, e essa defesa, por excelência, deve ser feita por uma ação, por meio de uma ação própria, que é a ação dos embargos à execução. Então, qual seria a alternativa a estes embargos à execução? Imagine que eu não queira ajuizar embargos à execução, ou que eu não possa ajuizar embargos à execução, ou que eu queira uma solução mais simples. Vejam que quando nós pensamos no histórico que eu coloquei aqui, como um dos itens para nós abordarmos da exceção de pré-executividade, é importante destacar que esse instituto nasce como um meio de defesa simplificado, que pode ser feito através de mera petição dirigida ao juiz, no qual a parte informa ali alguma nulidade, alguma ausência de requisito essencial para aquela execução prosseguir. Então, imagine aqui comigo a seguinte história: diversos títulos executivos extrajudiciais, vamos imaginar que fossem cheques, notas promissórias, enfim, títulos que possam ser executados tenham sido falsificados e geraram uma série de cobranças, uma série de execuções contra uma determinada empresa. Se eu só admitir os embargos de execução fiscal, essa empresa precisaria garantir o juízo, depositar aquela quantia em dinheiro, obter um seguro-garantia, uma fiança bancária, ou apresentar um bem para que pudesse impugnar, embargar aquela execução fiscal. Isso não faz muito sentido quando nós estamos tratando, por exemplo, de títulos que são sabidamente falsos, ou eventualmente quando nós estamos tratando de uma hipótese em que eu tenha uma nulidade flagrante, ou em que o devedor de fato nada deve. Então, o que se considerou aqui no passado é que era muito gravoso impor ao executado, nessas situações de ordem pública, de nulidade, de falsidade, de inexistência de executividade, vamos dizer assim, daquele título, o devedor pudesse defender por meio de petição nos autos da própria execução, trazendo uma questão de ordem pública, uma questão que pudesse ser, inclusive, conhecida de ofício pelo magistrado, que não demandassem dilação probatória. Então, por isso que eu coloquei aqui, questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e principalmente questões que não demandem dilação probatória. O que seria, então, essa não demandar dilação probatória? Seria trazer aqui, por meio de uma mera petição, uma matéria
que eu consiga provar, que eu consiga demonstrar aquilo que eu estou alegando de plano, sem necessidade, por exemplo, de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, de uma dilação probatória, de uma prova ser colhida durante o processo judicial. Eu já tenho ali um documento que comprova o que eu estou falando. Ou não preciso comprovar aquilo que eu estou falando, porque é um fato de conhecimento público e notório. Ou ainda é um fato incontroverso. Então vejam, eu posso ter fatos incontroversos, eu posso ter situações que são de conhecimento público e notório, ou eu posso ter situações nas quais eu já tenho a prova pré-constituída que demonstre que aquele título não poderia ser executado. Posso demonstrar, por exemplo, que eu já paguei, que aquele débito estava parcelado, ou então que aquele título é falso, que aquela dívida não existe, que ela é indevida. Desde que eu esteja tratando de uma questão de ordem pública ou de uma questão que não demande dilação probatória, eu poderia me valer da exceção de pré-executividade. E mais uma vez, qual o fundamento para tanto? Por que se criou esse instituto? Esse instituto foi criado basicamente porque nós tivemos no passado a execução de títulos que eram sabidamente falsos e seria muito gravoso impor ao devedor a necessidade de depositar, de pagar para depois ajuizar uma repetição de indébito ou de apresentar um bem para garantir o juízo para só após poder embargar aquela execução fiscal. Então, quando você pretende se valer de uma defesa por meio de uma mera petição nos autos de um processo de execução, é importante estar atento a esses detalhes. Você, na verdade, está litigando contra um título a que a lei confere eficácia executiva, é um título executivo extrajudicial, né? Aqui nós estamos falando de execução fiscal, um título executivo extrajudicial que goza em seu favor de uma presunção de certeza e liquidez. Então, se eu quero afastar essa presunção de certeza e liquidez, se eu quero afastar essa executividade do título, eu tenho, grosso modo, que trazer uma questão muito robusta que demonstre a inexistência, a nulidade, a inexigibilidade daquela dívida que se pretende cobrar. E se eu quiser me valer de uma petição nos próprios autos, sem embargar a execução, sem garantir o juízo, sem depositar, sem apresentar um seguro-garantia ou uma fiança bancária, essa petição tem que vir acompanhada de uma prova documental pré-constituída que demonstre de forma cabal, de forma efetiva, aquilo que eu estou alegando. Então, se eu estou alegando, por exemplo, que eu paguei, tem que trazer a prova do pagamento. Se eu estou alegando que a dívida estava parcelada, eu tenho que trazer a prova do parcelamento. Se eu estou alegando, por exemplo, que aquele título era inexigível, aí saindo um pouco da execução fiscal porque ele é falso, então eu teria que ali trazer elementos que tragam que comprovem essa informação. Então, pode ser uma questão pública e notória, pode ser uma questão incontroversa, pode ser uma questão que eu consiga, tem que ser uma questão que eu consiga demonstrar de plano. Isso está, de certa forma, cristalizado na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: a exceção de pré-executividade, ela é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Então, o que é não demandar dilação probatória? Significa que eu estou tratando de uma matéria que é incontroversa, de uma matéria que é de conhecimento público e notório, que eu não preciso provar, ou de uma matéria que eu consiga comprovar, demonstrar de plano, por meio de prova documental que eu já trago aos autos junto com a minha própria petição. Então, o que é o mais importante aqui para fazer uma execução, para bloquear uma execução, para fazer uma exceção bem fundamentada, né? Bem amparada, vamos dizer assim, na legislação não, né? Porque na lei de execução fiscal não existe prisão, mas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho que tomar cuidado com a matéria que eu estou alegando de um lado e com a forma, com a maneira que eu estou provando aquilo que eu alego. Então, eu tenho que tomar cuidado com esses dois pontos. Bom, qual é a matéria que eu alego? Será que essa matéria eu poderia alegar numa exceção de pré-executividade? E aí nós temos algumas matérias que o Superior Tribunal de Justiça não admite que sejam alegadas em sede de exceção de pré-executividade. Tem que tomar cuidado com a matéria que eu estou alegando e, principalmente, com o meio de prova do qual eu pretendo me valer para demonstrar tudo aquilo que eu trago na minha petição. É muito importante aqui. O meio de prova que eu pretendo me valer para demonstrar aquilo que eu trago na minha petição. Tem que ter uma prova documental, pré-constituída, para evitar que haja necessidade aqui de uma dilação probatória. Então vejam que não é a complexidade da matéria em si, nem a complexidade da discussão jurídica que eventualmente afastaria o cabimento da exceção. Para caber a exceção, para que eu possa fazer essa defesa por meio de mera petição,
o mais importante é eu levar em consideração a matéria, qual é o conteúdo, porque tem algumas matérias que não podem ser alegadas, e o meio que eu tenho para demonstrar aquilo que eu alego, sem que seja necessária dilação probatória. Prova pré-constituída que afaste a necessidade de dilação probatória. E aí é muito importante, ao elencar, ao elaborar essa exceção de pré-executividade, ao analisar essa exceção de pré-executividade, ao julgar uma exceção de pré-executividade, levar em consideração se aquela matéria poderia ser legada e qual a prova que eu trago para demonstrar aquilo que eu alego. Então, basicamente, conjugando esses dois pontos, é possível construir aqui uma exceção de pré-executividade à luz daquilo que foi criado pela doutrina e que hoje é amplamente acolhido pela jurisprudência. Então, dentro dessa linha, eu posso alegar diversas matérias. Posso alegar, por exemplo, a decadência. Essa dívida não poderia ser lançada, esse crédito não poderia ser constituído, porque quando ele foi constituído, o crédito tributário já estava extinto pela decadência. Eu preciso embargar a execução para alegar isso? Se eu tiver prova pré-constituída, se eu tiver os elementos que demonstrem de forma cabal e efetiva a decadência, eu não vou precisar de dilação probatória, eu vou poder me valer da exceção de pré-executividade. Então, por exemplo, se eu tenho um processo administrativo que demonstra que o lançamento foi feito mais de 5 anos contados do fato gerador ou do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado conforme a natureza jurídica do débito tributário cobrado, eu não vou precisar me valer aqui dos embargos, eu poderia me valer da mera exceção de pré-executividade. Prescrição, inclusive a prescrição intercorrente, legitimidade dos sócios, quando for flagrante, quando for patente a ilegitimidade, quando eu tiver, por exemplo, um redirecionamento indevido, o sócio não estava mais no contrato social, não tinha poderes de gestão, o sócio não poderia ser cobrado, demandado por aquela dívida. Lógico que se o nome do sócio estiver na CDA, aí a jurisprudência do STJ tende a não admitir a exceção de pré-executividade. Ela diz que o sócio teria que se valer dos embargos, mas ainda assim, se for uma hipótese em que essa inclusão na CDA seja viciada, seja ilegal, seja inconstitucional desde a origem, como foi o caso em que houve a inclusão de sócios que não poderiam ter sido incluídos, como sócios que foram incluídos com base na Lei 8.620, aí eu já poderia até alegar por meio de uma exceção de pré-executividade, mas em regra não caberia. Imunidade tributária, inconstitucionalidade do tributo cobrado, ilegalidade do tributo cobrado, enfim, eu tenho uma série de matérias que poderiam ser alegadas por meio da exceção de pré-executividade, desde que eu tenha prova pré-constituída, desde que não seja necessária dilação probatória para demonstrar, para comprovar aquilo que eu alego. E aqui 2 pontos importantes sobre a exceção de pré-executividade são o seguinte: primeiro, os honorários. É importante destacar que o fato do contribuinte se valer de uma petição ou de uma exceção de pré-executividade não vai fazer com que o seu advogado não receba os honorários advocatícios caso aquela execução seja total ou parcialmente extinta. Então, segundo o STJ, tema 143, observado aqui o princípio da sucumbência e o princípio da causalidade, é cabível a condenação de honorários, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Seja uma exceção de pré-executividade na qual foi excluído um sócio do polo passivo e a execução fiscal prosseguiu, seja uma exceção de pré-executividade na qual a dívida foi reduzida e a execução prosseguiu também. Então, se a dívida era 100, foi reduzida para 20, o contribuinte ganhou 80, então caberia honorários sobre esses 80 que o contribuinte ganhou. Recursos. Na exceção de pré-executividade, o juiz, se ele profere uma decisão, cabe embargo de declaração, agravo de instrumento ao tribunal. Se eventualmente, agravo de instrumento, óbvio, com as limitações estabelecidas pelo CPC. Por outro lado, se a execução fiscal for extinta, aí também ou a exceção de pré-executividade for rejeitada, né, se ela for, se a execução fiscal for rejeitada, se a exceção de pré-executividade for rejeitada, aí caberia agravo de instrumento ao tribunal. Por outro lado, se a execução fiscal for extinta, caberia aqui apelação ao tribunal, aí a depender do caso. Então, muito importante ficar atento a esse ponto. Então, qual é a chave para a utilização correta da exceção de pré-executividade? Levar em consideração a matéria, o conteúdo que está sendo alegado de um lado, e de outro lado, levar em consideração a prova, o meio de prova que eu preciso para demonstrar aquilo que eu estou alegando. Por outro lado, nas hipóteses em que não é cabível a exceção de pré-executividade, ou que o contribuinte entenda
que não é hipótese de uma decisão de pré-executividade, é possível opor os chamados embargos à execução fiscal. Aqui nós temos a defesa mais plena na execução fiscal, os embargos à execução fiscal, que representam uma ação própria, distribuída por dependência ao juízo da execução, petição inicial, todos os requisitos da petição inicial, endereçada ao juízo da execução fiscal, na qual se pretende desconstituir, na qual se pretende debater, na qual se pretende afastar aquela cobrança pelos motivos que o contribuinte aqui entender cabíveis. Então, os embargos de execução, nos embargos de execução tem defesa mais plena. Aqui eu tenho dilação probatória, aqui em tese pode ser cabível uma prova testemunhal, a produção de uma prova pericial, prova documental juntada posteriormente, óbvio, né, naquelas hipóteses que o CPC permite. Enfim, nós temos aqui uma possibilidade mais ampla de uma defesa mais efetiva, mais abrangente por parte do contribuinte, com a possibilidade de apelação, agravo de instrumentos, se for uma decisão proferida nos embargos, apelação conforme o julgamento proferido nos embargos à execução fiscal, dando margem aqui a uma ampla discussão da dívida. Só que nos embargos de execução, nós também temos que tomar cuidado com 3 pontos. 3 pontos que eu elenquei aqui, que eu gostaria de tratar. Primeiro, o termo inicial. É muito comum que as partes cometam um equívoco de aplicar o Código de Processo Civil e esquecer que existe aqui uma lei própria, que é a Lei 6.830, que é a LEF, que é a Lei de Execução Fiscal. Então, de acordo com a Lei de Execução Fiscal, os embargos à execução fiscal, eles devem ser opostos no prazo de 30 dias, contados da data em que o contribuinte for intimado aqui da penhora realizada, intimado aqui da penhora e do início do prazo para embargar a execução fiscal. Então, aqui, o prazo para embargar não conta da citação, ele vai contar a partir da intimação da penhora, do depósito, do seguro-garantia ou da fiança bancária apresentada pelo contribuinte. No caso do depósito, eu particularmente adoto o entendimento de que nessa hipótese, havendo depósito, ainda assim é necessário lavrar, né, um termo de garantia sobre aquela quantia depositada e intimar o contribuinte para embargar. Mas muitos contribuintes já preferem embargar no prazo de 30 dias contados da data em que o próprio contribuinte realiza o depósito. Mas o importante aqui é ficar atento com esse termo inicial, 30 dias contados da intimação da penhora. E aí nós temos o tema 288, contados a partir da intimação da penhora, ainda que essa penhora seja insuficiente, ainda que eu tenha um reforço de penhora posteriormente. Então, quando é feita a penhora, o contribuinte é intimado para embargar, ele tem 30 dias contados da realização da primeira penhora, ainda que depois eu tenha outra penhora para que seja feito um reforço de penhora. Então, muito importante isso aqui. E a garantia do juízo, ela continua sendo necessária quando eu pretendo embargar a execução fiscal? E a resposta aqui é sim. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é preciso garantir o juízo para se embargar a execução fiscal. E qual é o fundamento dessa necessidade da garantia do juízo para se embargar a execução fiscal? Nós temos o tema 526 do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a lei de execução fiscal é uma lei própria, é uma lei específica, e ela continua exigindo a garantia do juízo como pré-requisito para se opor embargos à execução fiscal. Então, a garantia do juízo é necessária para se embargar a execução fiscal. Agora, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência admitindo o ajuizamento, a oposição de embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, naquelas hipóteses em que o contribuinte demonstre de forma cabal, de forma efetiva, que ele não pode, que ele não tem bens suficientes para garantir o juízo. Então, imagine que haja uma penhora parcial. A melhor maneira de se defender nesse caso, ao meu ver, aí, pela minha experiência profissional, seria embargar a execução fiscal, porque, indicando o tema 288, o termo inicial, 30 dias contados da intimação da penhora, ainda que insuficiente, e o contribuinte demonstrando que ele não garantiu o juízo, não apresentou bens à penhora, ou que a penhora foi insuficiente, porque não existe patrimônio, não existem bens suficientes para garantir aquela execução fiscal. Então ele pode demonstrar isso. Como demonstrar isso? Por todos os meios de prova admitidos pelo direito. O ideal aqui é se valer da prova documental contábil, trazer a contabilidade, dizendo, olha, dá para ver pela documentação contábil, dá para ver pelas certidões, por exemplo, do RGI, da localidade daquele contribuinte, pelo registro de automóveis, enfim, por todos os documentos fiscais relativos àquele contribuinte ou àquela empresa que ele não tem bens. Olha, não tem bens, estou trazendo aqui minha vida, meus documentos, a vida fiscal da empresa para demonstrar que não há possibilidade, não há a existência de bens para garantir o juízo. E aí daria para conjugar o tema 288
e, de certa forma, flexibilizar a jurisprudência do STJ em relação ao tema 526, porque o próprio STJ disse, quando o contribuinte demonstra que não há bens suficientes para garantir o juízo, os embargos poderiam ser admitidos mesmo com essa garantia insuficiente. Então, muito importante esse tema. Agora, nessa hipótese, aí também vale destacar, como eu coloquei aqui do lado, que o STJ não vai conferir efeito suspensivo a esses embargos à execução. Por quê? Porque para que seja deferido o efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal, eu preciso, além da garantia do juízo, eu preciso que haja, hoje, segundo o Código de Processo Civil atual, eu preciso que haja os requisitos da tutela de urgência. É preciso que aquela tese trazida pelo contribuinte seja plausível e que o prosseguimento da execução traga um risco, um receio de um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, ao se elaborar uma petição inicial dos embargos de execução fiscal, é importante trazer esses elementos, da necessidade do efeito suspensivo, haja vista que aqui há um receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e haja vista que aqui a tese que eu estou sustentando, ela é razoável, ela é plausível de acordo com a jurisprudência, por exemplo, de acordo com as provas, de acordo com os documentos que eu estou trazendo aos autos. Só que esse efeito suspensivo, ele só será possível em relação àquela parte da dívida ou em relação àquela dívida que esteja garantida. Então, a garantia do juízo, embora não seja um requisito absoluto para a oposição dos embargos de execução, é um requisito, mas que eventualmente pode ser flexibilizado, segundo o STJ, quando não há bens para garantir o juízo. Por outro lado, ele é requisito necessário para que seja deferido o efeito suspensivo. Senão os embargos serão conhecidos, mas em tese a execução vai prosseguir para a busca de outros bens, para a busca de outros meios de garantir aquela dívida. E, por fim, é cabível ação anulatória para discutir um débito que já seja objeto de uma execução fiscal? Vejam que o artigo 38 da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, ele diz que os débitos inscritos em dívida ativa, eles só poderão ser discutidos, os débitos inscritos em dívida ativa, eles só poderão ser discutidos nos termos da Lei de Execução Fiscal. E a Lei de Execução Fiscal, ela fala que essa discussão deve se dar por meio dos embargos de execução fiscal, ou o contribuinte paga e depois pede uma repetição de indébito, ou ele ajuiza uma anulatória depositando em juízo aquele valor que ele pretende discutir. Vejam que a LEF no artigo 38, então, ela é bastante rigorosa. Então, nós temos que enfrentar esses temas aqui. Será que seria cabível uma ação anulatória mesmo após a inscrição do débito em dívida ativa? Ou vamos piorar a questão, mesmo após o ajuizamento da execução fiscal? Ou pior ainda, mesmo após o contribuinte ter perdido o prazo para embargar a execução fiscal? E a resposta é sim. Ainda que o débito esteja inscrito em dívida ativa, é cabível o ajuizamento de uma ação anulatória para discutir aquele débito. Agora, eu preciso depositar para discutir aquele débito? Não, não preciso depositar, mas se eu não depositar, aquele débito vai continuar exigível e, continuando exigível, pode ser que haja o ajuizamento da execução fiscal. E se a execução fiscal já estiver em curso? Aí o correto, segundo a jurisprudência do STJ, é que essa ação anulatória seja distribuída por dependência ao juízo da execução fiscal. E eu precisaria depositar para discutir nessa ação anulatória, como demanda o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal? E a resposta é não. De acordo com o tema 241 do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário o depósito prévio como requisito para o processamento dessa ação anulatória. Agora, o efeito suspensivo, como eu falei para vocês, quando já há uma execução em curso, ele pressupõe a garantia do juízo para que o juiz possa suspender aquela execução até julgar os embargos ou a anulatória. Então vejam que aqui nós temos peculiaridades, e aqui eu vou tratar ainda de algumas delas, né, que é o seguinte: as três principais formas de defesa numa execução fiscal são a exceção de pré-executividade, os embargos de execução fiscal ou o uso de uma ação anti-exacional, como ação anulatória, que pode ser ajuizada mesmo já havendo uma execução fiscal em curso. A exceção de pré-executividade poderia ser ajuizada sem a garantia do juízo? Sim, ela é feita por meio de mera petição, não precisa da garantia do juízo, desde que se alegue uma matéria de ordem pública, desde que se alegue uma matéria que não demande dilação probatória, desde que eu tenha uma prova pré-constituída que demonstre de forma cabal e efetiva aquilo que eu estou alegando. Então, se eu vou usar a exceção de pré-executividade, eu preciso demonstrar o quê? Eu preciso tomar cuidado com a matéria que eu estou alegando, porque algumas o STJ não admite,
como, por exemplo, quando o nome do sócio está na CDA, como, por exemplo, compensação, quando eu tenho alguma discussão sobre compensação indeferida. Então, tem alguns casos que o STJ não admite a exceção de pré-executividade, porque ele entende que são matérias mais complexas no que diz respeito à questão de fato e que demandam dilação probatória. Então, tem que levar em consideração matéria e necessidade ou não de dilação probatória. Quando eu fizer uma petição de exceção de pré-executividade, quando eu, juiz, vou julgar uma exceção de pré-executividade, o que eu tenho que olhar é a matéria cabível de ser alegada em exceção de pré-executividade, a prova pré-constituída que demonstra de plano aquilo que está sendo alegado. Então, são dois requisitos muito importantes na exceção de pré-executividade. Embargos à execução. Tomar cuidado com o termo inicial do prazo para embargar a execução fiscal, 30 dias contados da intimação da penhora, ainda que insuficiente. Bom, mas se a penhora é insuficiente, eu não tenho garantia, caberia embargos? Sim, se o contribuinte demonstrar, segundo o STJ, e isso é excepcional, isso é exceção, que ele não tem outros bens para garantir o juízo. Só que o efeito suspensivo depende da garantia do juízo. E por fim, a ação anulatória é cabível quando já tem um débito inscrito em dativa, quando já há uma execução fiscal em curso, quando eu já perdi o prazo para embargar a execução? Sim, é cabível uma ação anulatória, deve ser distribuída por dependência ao juízo da execução. Nela não é necessário o depósito para discutir essa dívida, mas o efeito suspensivo só ocorrerá, pelo menos de acordo com a jurisprudência do STJ, após a penhora de bens, após a garantia efetiva do juízo. Bom, e qual dessas defesas é melhor, então? Isso vai depender do caso concreto, das circunstâncias do contribuinte, da matéria que vai ser alegada, da prova da qual eu disponho. Mas todas elas podem representar importantes meios de defesa numa execução fiscal, a depender aí do caso concreto. Então, nós estamos falando aqui de forma teórica, mas é óbvio que, a depender do caso concreto, é melhor ingressar com uma mera petição, com uma exceção de pré-executividade, com uma ação anulatória ou com os embargos à execução fiscal. Beleza, pessoal? Então esse nosso vídeo foi um pouco mais rápido. Eu queria convidar vocês para assistir outros vídeos aqui do canal. Nós temos outros vídeos sobre exceção de pré-executividade, mandado de segurança, pedido de revisão de dívida inscrita. Nós temos antecipação de garantia na execução fiscal, honorários na execução fiscal, questão do artigo 26 e a discussão dos honorários por equidade, uma série de vídeos que estão colocados aqui no nosso canal. Convido vocês a assisti-los e, mais do que isso, convido vocês para colocar aqui embaixo as suas dúvidas, as suas críticas, os seus comentários e as suas sugestões para que você possa nos ajudar a fazer um canal, uma sala de aula virtual cada vez melhor aqui. Então deixa aqui sugestões de tema, deixa aqui seus comentários, deixa aqui seu like e foi um prazer nós estarmos juntos aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem me acompanhar também nas redes sociais, tá aqui @ericoteixeira_prof. É isso, pessoal, até semana que vem com mais um vídeo inédito sobre direito tributário, sobre processo tributário. Valeu, até a próxima.